Olá, vamos a mais uma palavra de esperança. Desta vez queremos aproveitar o tema a respeito da volta de Jesus. É sempre normal ou natural quando ocorre alguma situação de catástrofe no mundo ou algum problema onde ocorra em vários lugares, como é no caso agora da pandemia do coronavírus ou do Covid-19, e logo pensarmos em final de mundo, volta de Jesus Cristo. O que não está totalmente errado, porque o próprio Jesus disse que aconteceriam algumas coisas a título de humanidade e até entre países, que seriam sinais da sua vinda. Em Mateus capítulo 24 é registrado a conversa de Jesus com os seus discípulos. Seus discípulos, andando com Jesus, mostra a ele a suntuosidade do templo, daquela construção bonita do templo de Salomão. Jesus vai afirmar que, diante daquela beleza e daquele monumento todo, não ficaria pedra sobre pedra, e que isso seria sinais do final do tempo, dos finais do tempo. Os discípulos continuam conversando com Jesus, e quando estão a sós, ele chega a perguntar a Cristo quais seriam os sinais da sua vinda. Entre as suas informações e orientações, Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 24, do verso 36 ao 39, o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus estava aqui ensinando para os seus discípulos e também serve para nós é que ocorreu um dilúvio, e todos nós sabemos, é fato histórico, independente da crença de um ou de outro, mas que em determinado momento da história, talvez no ano 1000, não sabemos precisar a data, tenha ocorrido um dilúvio em toda a terra. E este dilúvio que aconteceu foi consequência da desobediência do homem, da desobediência do ser humano. Veja, algumas informações nós temos com referência àquela situação da época de Noé. Em Gênesis capítulo 6, o verso 11 vai dizer: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E ele, diante desse quadro de corrupção generalizada da raça humana, desobediência presente em todos os lugares, em todas as áreas do relacionamento humano, no seio da família, na vida social e tudo mais, Deus tomou então a atitude de vir repreender a raça humana através do dilúvio. Na verdade, a palavra não seria bem repreender, ele veio extinguir. Ele ficou triste, ele ficou desapontado com a situação da raça humana e como se comportava. O verso 5 do capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. O homem só pensava em maldade, em se aproveitar do outro, em sempre ter benefício em detrimento da necessidade do outro. Será que nos dias atuais há alguma semelhança? Será que hoje a ganância está presente no quadro mundial? Será que existe algum tipo de opressão de uns sobre outros? Será que há desobediência também nos dias atuais a um Deus que é amor? Veja, terminamos praticamente de sair de um período de grande festividade em nossa nação, o Carnaval, e onde aquilo que se chama de festa é visto o resultado após essa festa. Pessoas mortas, pessoas presas, pessoas se prostituindo,
Uma festa onde dezenas, milhares de policiais são arregimentados para a proteção da sociedade, tanto dos que estão nesta chamada festa, como daqueles que não estão. Será que, além disso, há uma corrupção a nível governamental? Nós temos alguns governantes que faz jus à confiança do povo brasileiro, mas há outros que não faz. Isso em toda a escala da área da sociedade. Será que, de alguma forma, Deus estaria nos mandando mais um recado com o Covid-19? Será que não é hora de pararmos como raça humana e refletirmos na nossa atitude e olharmos para Deus como aquele que é Criador dos céus e da terra e que merece, no mínimo, respeito? Aqui no Brasil, tornou-se algo natural de respeitá-lo nesta festa e em outras, através de teatro, de apresentação e tudo mais. Tudo em nome de uma liberdade, onde essa liberdade, essas apresentações, é apenas um foco. Escandalizar, desrespeitar, desmoralizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Chamam isso de arte. Mas veja, voltando ao nosso texto, essa tristeza de Deus com a raça humana pela corrupção, pela falta de adoração, levou a tomar tal atitude. Agora escute, após o dilúvio, após Noé ter passado por todo aquele momento do dilúvio, Deus disse que não iria mais fazer isso. Ele não iria mais lançar água sobre a terra a ponto de nos tornar, de nos afogar ou de fazer um segundo dilúvio. Ele promete isto e ele diz que não vai mais realizar isso. Está escrito também aqui em Gênesis, no capítulo 9, no verso 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Deus aqui promete a Noé e logicamente a todos nós como descendentes de Noé, agora, que não iria destruir a terra através da água. Mas ele não prometeu, ele não disse que não iria destruir a terra. Ele não disse que não iria repreender o homem. Então é aqui nesse ensinamento com os discípulos que Jesus vai dizer que haverá sim situações que nós devemos estar atentos. Nós devemos estar observando o que Deus quer nos ensinar através dessas coisas que acontecem. Tivemos no Brasil e em outras partes do mundo o H1N1, o Ebola em outros lugares, não no Brasil, com tanta violência quanto foi em outros países. Temos agora o Covid-19 em todo o planeta Terra. O que nós temos aprendido com isso? Como está o nosso respeito ao Deus que nos criou? Agora veja, o Senhor, como o texto aqui vai dizer, que na época de Noé casavam-se e davam-se casamento. Deus não é contra o casamento, Ele é o Criador do casamento. Ele não é contra a festa, Ele mandou Moisés fazer festas após sair lá do Egito. Mas Ele é contra e não aceita o desrespeito. Ele deseja que todo homem seja salvo, que todo homem o ame e o adore. É para isso que Ele enviou Jesus. A ação de Deus não é para castigar, é para nos arrepender. Tenho convicção de que aqueles homens da época de Noé tivessem se arrependido, tivessem orado ao Senhor, pedido perdão, acredito plenamente que não teria ocorrido o dilúvio. Quem sabe se nós também fizermos o mesmo, cada um de nós orar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, Ele não nos ouvirá. Onde estão as festas agora? Onde está a alegria agora? Não precisou de uma guerra. Bastou um vírus para mostrar que Deus não precisa fazer coisas grandiosas, não. Mas foi Deus que fez o vírus? Não, vírus. Foi Deus que fez o vírus? Não estou dizendo isso. Mas Ele permitiu que o vírus viesse a existir. É uma mutação do vírus da linha corona, que já é conhecido pelos médicos e cientistas. Mas Ele permitiu que isso acontecesse. Tiramos lição disso. A palavra de Deus vai dizer que toda ação de Deus é para que nós venhamos ao arrependimento. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro meio de chegar a Deus, de salvação, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento não deve ser a última atitude do homem. O arrependimento não deve ser a última atitude do homem, mas sim a primeira. Eu e você precisamos diariamente nos arrepender e pedirmos perdão por nossa desobediência e muitas vezes nosso distanciamento de Deus. Aproveitemos esses dias em quarentena, aqueles que podem estar, claro, com exceção dos profissionais da área de saúde, da segurança e comerciantes, mas, na medida do possível, aproveitemos para refletir como está o meu relacionamento com Deus, como está a minha vida com o Senhor. Sabe, o arrependimento é a porta de entrada para a salvação. E o único Salvador é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque Tu és amor, que Tu desejas que venhamos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, aos Teus filhos, ao povo brasileiro e a todo o nosso planeta. Livra-nos, Senhor Deus, desta peste que afeta os nossos lares e as nações. Rogamos Tua misericórdia e pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te proteja e te guarde.